Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV. E esta é uma semana que me parece atípica em relação às semanas anteriores, que tivemos até recentemente. Porque ou tínhamos jogos do próprio Campeonato Brasileiro no meio da semana, ou tínhamos jogos, de outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. E desta feita, para nós gaúchos, evidentemente, porque se formos olhar para São Paulo, Palmeiras e Santos estarão envolvidos nesse meio de semana aí pela Libertadores da América, não é? Agora, nós aqui ficamos só esperando na sexta-feira para ter o jogo do Grêmio e depois esperando para o domingo para termos o jogo do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, das outras divisões também, não fomos nada bem na Série B com Juventude e o Brasil de Pelotas e na Série C, então, eu diria que está por um fio aí a possibilidade do Ipiranga de subir para a Série B no ano que vem, né? Ou nesse ano, no caso, né? Na próxima temporada. Bom, assuntos que vamos abordar, ou pelo menos tentar abordar no programa de hoje, com a Heloíse Bordim. Tudo bom, Heloíse? Tudo bem, Rogério, boa noite. Foi bem de fim de semana, tudo tranquilo? Tudo certo, tudo bem, tranquilo, boa Paulo noite Nunes também. se comportou bem aqui na sexta-feira? Se comportou, foi tudo certo. Fiquei de olho ali, mas se comportou, deu tudo certo. Tudo certo, muito bem. Lucas Katsurayama, de novo no programa. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre fico feliz de voltar aqui. Quer dizer que pelo menos a participação não foi ruim da outra vez, né? Então vai ser divertido aí para falar um pouquinho de dupla Grenal. Com certeza. Gabriel Reis. Bem-vindo de novo, Gabriel. Obrigado. Desejar aí, primeiramente, um feliz e próspero ano novo para todos nós, né? Já que é a minha primeira participação aqui no programa em 2021. Não tinha te incomodado ainda nesse ano, né? Não. Mas não é um incômodo, é sempre um prazer. Muito bem. Bom, vamos começar então com um assunto menos prazeroso, né? Que foi, eu diria especialmente para ti, Gabriel, o empate do Grêmio lá diante da equipe do Fortaleza, não é? O Renato explicou, mas mesmo assim, com esses jogadores reservas, vamos colocando aí os lances aí, os melhores momentos, até tivemos bons momentos, né, nesse jogo do Grêmio aí. O Grêmio de branco. Foi. Eu esperava um pouquinho mais, né? Pena daquele. Te confesso que fiquei um pouco na dúvida com aquela marcação, com aquela do gol invalidado pelo VAR. E aquela marcação. Aí é o VAR, né? Mas sabe que eu te confesso que não ficou muito claro aquelas linhas ali para mim. Né? Claro que isso não pode ser o fator determinante para se analisar a partida. Eu acho que o Grêmio ficou devendo muito, no aspecto técnico principalmente. Mas te confesso que fiquei um pouco na dúvida com aquele lance. Para mim não ficou tão claro. E sim, o Grêmio eu acho que nessa partida deixou muito a desejar, Rogério. E eu acredito que é mais uma prova de que o Grêmio, esse elenco do Grêmio não tem reposições à altura de alguns titulares, né? Por exemplo? A gente tem uma dificuldade muito grande na lateral esquerda. Eu acho que o Darlan ainda Para o mundo um pouquinho. Vamos por aí, já que desse uma boa pauta. Não tem um substituto na lateral esquerda, mas quem é que jogou na lateral esquerda? Foi o Cortez. Era titular agora há bem pouco tempo. Não, mas eu acho que o Cortez, o Cortez, ele Ou ele é o titular? Não, eu acho que o titular é o Barbosa. Eu acho o Barbosa o titular. O Cortez... Tá aí, ó. Tá aí o gol que tu tá chorando aí, ô Gabriel. Exatamente. O Cortez, ele tem uma passagem muito boa e com êxito em 2017, Rogério. Agora o 2018, o 2019... E o 2020 que passou, ele deixa... Gabriel não está sendo muito exigente, hein?
Eu concordo em boa parte com ele. Acho que a imagem do Cortez ficou muito de 2017, mas era um time que praticamente ninguém errava, era um time que dava tudo muito certo. E aí ele mostrou as inconstâncias dele que ele já vinha demonstrando, por exemplo, no São Paulo e até no Botafogo, que foi onde ele surgiu. Mas o principal mérito dele é defensivo e nem isso nessa temporada ele está conseguindo ter de mérito. Por isso que o Diogo Barbosa ganhou a titularidade, né? E uma pena o Guilherme Guedes ter se lesionado e essa recuperação um pouco lenta, Porque né? talvez aí teria essa peça de reposição. Sim, não, que eu, tu não falas, né? eu vou te dizer que eu não tenho dúvida de que ele seria o reserva imediato, quiçá não brigaria pela titularidade no lugar do... É evidente que eu respeito as opiniões de vocês. Claro. Senão, vocês não seriam convidados para participar do programa. É evidente que eu respeito as opiniões de vocês. Aliás, é a máxima de Voltaire, né? Sim, é bom Eu divergir. posso discordar até o fim do que tu estás dizendo, mas jamais vou te tirar o direito de dizer o que tu pensas. O que tu pensa. Enfim, se bem que nos tempos de hoje essa máxima não está valendo muito, né? Em alguns casos, não. Ela pende para um lado. Bom, vamos lá, voltando para o futebol. Eu continuo vendo no Diogo Barbosa uma fragilidade muito grande, defensiva, e ele não oferece o que foi prometido ofensivamente. Talvez pelo valor que se pagou. Não, eu não considero isso, sinceramente, Gabriel. Eu não considero essas coisas, sabe? Eu considero uma avaliação que se faz a respeito técnico, tático do jogador. Eu não vi ainda um entrosamento como eu já vi e atualmente, não só em 2017, e vejo em jogos do Cortez com o PP, eu não vejo isso do Diogo Barbosa com o PP. Tu achas que o casamento Cortez-PP é melhor do que o casamento... Eu continuaria investindo nesse casamento ainda, não é? Mesmo que ele estivesse passando por um momento difícil, vamos dizer assim, Sim. por um ou por outro. Sim. Ou talvez pelos dois, né? Por razões diferentes. Sim. O PP com a cabeça e o Cortez com o físico, vamos dizer assim. Às vezes acontece. Então, mas investiria nisso ainda. Mas, enfim, será que o Grêmio, de uma hora para outra, ficou tão deficiente nas substituições, nas peças de reposição, que não possa fazer frente ao Fortaleza? Não. Eu acho que pode, não. Com certeza pode. Acho que o não fazer frente com o Fortaleza passou pela escolha de time do técnico Renato Portaluppi, né? De fazer esse time meio misto aí, meio com o Pinares, né? Apostar no Pinares, que também não fez um bom jogo, tá na média, assim. Qual foi o bom jogo que vocês podem me apontar do Pinares até agora? Contra o Vasco 4-0, e eu acho que só. O Vasco que estava naquela nhaca, agora deu uma melhorada. Foi um Foi banho de bola que 4-0. todo mundo jogou bem, né? Então, mas foi o jogo que ele conseguiu sair melhor. Agora, ele marcou gol, inclusive. Né? Eu acho que ele dá uma assistência, se eu não me engano. Mas, falando do jogo do Fortaleza, eu acho que o principal ponto desse empate é motivacional. Não é nem... Claro, passa pelas escolhas do técnico, passa por uma peça ou outra, como pode ter sido o Cortez, mas motivacional. O Grêmio empatando com um time que venceu uma partida nas últimas 13 rodadas, nos últimos 13 jogos, porque não é só Brasileirão, na verdade, e parecia contente uma hora no jogo. Parecia que o 0-0 estava tranquilo num time que deveria, pelo menos, conquistar 3 pontos tranquilamente para quem tem um discurso de que quer brigar por título de Brasileirão. Que se mantém esse discurso, né? E se mantém. Eu vejo também alguns atletas ali, o caso do PP principalmente, que ele vem numa sequência muito grande, aí somado a esse aspecto dessa transferência, que eu acho que todo jovem jogador almeja ir jogar na Europa. Isso aí é absolutamente normal, isso mexe com o psicológico do atleta e que mexendo com o psicológico pode interferir no desempenho e no rendimento de campo. Mas o PP também ele vem numa sequência muito grande, num desgaste físico muito grande, e ele não ganhou o tempo de preservação que outros atletas ganharam. E eu acho que ele está sentindo, o desgaste está começando a aparecer. E um outro ponto para mim que é muito importante, o meio-campo, a formação de meio-campo do Grêmio tem que ser Darlan e Matheus Henrique. Se é um cenário em que não vamos poupar, acho o meio-campo titular é Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Eu não acho o Lucas Silva, eu acho que ele é um jogador que pode compor grupo,
mas não para ser titular. Mas o Lucas Silva, por exemplo, contra o São Paulo, o Lucas Silva funcionou, entendeu? Por isso que eu vejo que contra o Fortaleza não tinha por que ir com o Lucas Silva. Não tinha por que jogar com o Lucas Silva, que tem a tendência a mais força, né? Ele fecha um pouquinho mais ali atrás. Por que não ir com o Darlan, que tem a velocidade, que tem aquela habilidade toda? Por isso que eu acho que passa pelas escolhas do técnico Renato Portaluppi. Isso seria uma escolha na ausência do Jean-Pierre também. Sim, eu acho que o Lucas Silva, contra o São Paulo, foi mais num cenário mais contextualizado, em que o Grêmio tinha uma certa vantagem, pequena, mas tinha, e aí o Grêmio ele propôs um estilo de jogo, um modelo de jogo em que ele estava mais disposto esperando o São Paulo, ele estava esperando o São Paulo atacar e aí estava predisposto a se defender. E aí o Lucas Silva se sobressai com essa característica. Mas aí por isso que não tem muita explicação ele jogar contra o Fortaleza, né? Precisando vencer. Reforça, exatamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês podem ficar bravos comigo, torcedor gremista também, porque o Darlan é um jovem valor que está vindo da base e tudo mais, pode ser inclusive como um investimento para a futura negociação, mas eu vejo o Darlan ainda com seríssimas deficiências. Seríssimas deficiências. No jogo especificamente do Fortaleza, ele tentou dar um drible na frente da área de uma bola que era rebotada da defesa e que ele tinha para dar um passe lateral, a jogada simples, e ele tentou fazer o drible. Sim. Ele está muito querendo ser Matheus Henrique. Ele faz aquele giro no próprio eixo, né? Que emula, às vezes... Ele é primeiro volante. O primeiro volante, para mim, tem um mandamento, tá? Mesmo sabendo jogar, a hora que tu tomou a bola, toca. Porque o ponto da jogada, vamos dizer, o ponto nevrálgico, aonde vai estar concentrado, é onde tu está. Se tu quitou a bola, e tem para quem passar, faz o passe. E o Darlan tem esse vício que, no meu entendimento, tem que ser tirado logo, se ele vai jogar de primeiro volante. Eu tenho uma impressão, posso estar enganado, de que às vezes ele dá uma emulada no que foi o Arthur, que é um jogador que tem essa característica de segurar um pouco mais a bola. Mas eu posso trazer que também não pode ser primeiro volante. Sim, o Arthur ele é homem mais de segunda e terceira função. O Matheus Henrique, que é a mesma situação que eu vejo. Jogadores que são, pela tendência de característica de jogo, condutores de bola, eles não podem nunca ser não pode ser o primeiro volante, porque isso vai ser sempre, vamos dizer, o primeiro pensamento dele. Vai ser de tentar ele limpar a jogada e sair ele jogando. Ele tem muito por natureza. Eu posso trazer mas o Lucas está só observando, está com uma cara assim, esses caras estão falando um monte de bobagem. Não. Tá com Não, ou só então pensando... ele está dizendo assim, esses caras sabem muito, eu não sei, eu estou na dúvida. Não, agora. Eu estou pensando porque, na verdade, eu não vejo o Grêmio com esses 4 principais volantes, Maicon, Darlan, Matheus Henrique e o Lucas Silva, nenhum com uma característica clássica de um camisa 5, né? Um primeiro volante. Então, o que se fala muito é na base, na transição, tem o... me fugiu o nome do menino agora. Que está sendo muito elogiado. Luiz Henrique? Não. Enfim, depois eu dou uma pesquisadinha rápida. Então, Jonathan Robert? Não. Ele fez um gol agora contra o Corinthians no 3-2 que o Grêmio sofre de virada. Uma pancada. Enfim. Mas, vai, Elô. Enfim, me parece que o Grêmio tem uma deficiência nesse sentido. Claro que o Lucas Silva pode ter uma função um pouco mais defensiva, assim como o Darlan, mas o Lucas Silva é de origem camisa 8, assim como o próprio Darlan tem características de um cara que pode avançar mais, conduzir a bola, porque ele tem essa qualidade. Agora, esse camisa 5, que eu concordo com o Rogério, que tem que ter essa função de roubar a bola e tocar para o lado, acho que o Grêmio tem uma deficiência nesse sentido, no elenco. Eu posso trazer um dado interessante sobre um perfil gremista aqui, o Grêmio Scouts, que é um perfil. Ele trouxe uma comparação bem interessante sobre quando jogam Lucas Silva e Matheus Henrique e Darlan e Matheus Henrique, tá? Jogos pelo Brasileirão. São 7 jogos Lucas Silva e Matheus Henrique com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E 47% de aproveitamento. Quando jogou Darlan e Matheus Henrique, são 4 jogos, aí 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota.
num aproveitamento de 83%. Os Contra, números aqui... Contra? aí não tem aqui os... Pois é, aí eu volto àquela velha máxima que dizia o já falecido e ministro, né, que foi da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. A estatística é como um biquíni, tá? O essencial ela não mostra. Desculpe o machismo dessa expressão aí, mas, porque ela é antiga mesmo. Mas eu só quero dizer o seguinte, foi a pergunta que eu fiz contra quem que foram os jogos. Sim, né? Aí a gente tem que analisar quais foram as circunstâncias específicas, como tu disseste, contextualizando o que foi. Porque se a gente só pega os números, daqui a pouco os números eu uso a meu favor como eu quiser. Né? Eu trouxe elaborar. Eu trouxe esse uma porque curiosidade. eu gosto mais do Darlan, então tô meio exatamente, tendencioso. mas isso é normal que seja assim. Mas é que eu vejo, a minha preocupação em relação ao Grêmio, e quem está tocando aqui o Paulo Goldin está falando isso a respeito, que foi um jogo do Fortaleza brigando para não cair e jogando contra um que não quer ser campeão. Eu não posso admitir esse tipo de coisa. O Renato ficou até irritado que o Renato não queira ser campeão. Né? Claro que ele quer ser campeão. E a questão do seguinte, por que ele poupou os jogadores? Eu não posso contra-argumentar quando o Renato me vem com a questão científica, que lá eles têm as informações, sei lá, a parte da preparação física, médica, quem mais? Fisioterapia, e que recomenda utilizar ou não os jogadores. Pelo menos foi isso que ele... Não foi isso que ele justificou? Foi, mas eu concordo, assim, nesse ponto, mas eu acho que alguns jogadores poderiam ter mudado o rumo da partida. E aí pega, assim, na coincidência de ter sido vários jogadores titulares que se tinham esses dados científicos e eles não puderam jogar. Não estou dizendo, desmerecendo a informação. O Renato realmente falou que se baseia nesses dados. Mas acho que um que outro titular, por exemplo, que teve gente que nem chegou a viajar, né? Tem ele falando aí sobre isso? Sobre essas preservações. Então vamos ouvir o Renato sobre isso aí. Preservações. Essa palavra preservação aqui dentro, Simon. O problema de vocês é o seguinte, quando vocês não veem o jogador em campo, vocês acham que o treinador está preservando. Eu não vou mais usar essa palavra. Vocês acham que o jogador está poupando. Vocês não sabem o que acontece no dia a dia no CT. E eu não vou falar para vocês, e nem o departamento médico vai falar para vocês. Então, se o jogador não está em campo, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém está poupando os jogadores. A gente está brigando pelo título. Nós jogamos uma partida dificílima na última quarta-feira, e se alguns jogadores não estão aqui hoje, é porque nós temos nossos motivos. Eu estou botando força máxima o tempo todo. O problema de vocês é achar que vocês estão sempre certos. Vocês colocam, está poupando. Aí eu pergunto, por que você acha que eu estou poupando? Eu tenho a resposta, mas não vou te dar, mas vocês gostam de afirmar sempre que nós estamos poupando, preservando. Não existe isso aqui no Grêmio. Ainda mais na fase que nós estamos, a gente está brigando pelo título. Então, se um jogador que vem jogando e não está em campo na próxima partida, eu tenho motivos suficientes para não colocá-lo em campo. Eu tenho os dados científicos. Eu não sou maluco de botar um jogador sabendo que eu posso arrebentar ele, ou que ele vai jogar 5 minutos, ou que ele não tem condições. Então, o problema de vocês com essa pandemia, infelizmente, você não tem as informações como vocês tinham diariamente nos CTs. Mas eu tenho as informações. Então, é muito fácil vocês falarem o que vocês acham, o que vocês pensam e acharem que vocês têm a razão. Não, vocês não têm a razão. Quem sabe do que está acontecendo com o grupo de jogadores é o treinador. Ninguém conhece melhor os jogadores, você tem que botar isso na cabeça, que os treinadores. Então, vocês veem um jogador que não está em campo no domingo ou numa quarta-feira, vocês já deduzem, na opinião de vocês, que é aquilo. Não, não é aquilo. Vocês têm que se informar melhor. E essas informações nós não vamos passar para vocês. Nós não vamos. Então, não levem a mal, não. Eu só estou explicando pela última vez que vocês gostam de colocar na cabeça dos torcedores que o Grêmio está poupando os jogadores. Eu estou falando pela última vez que ninguém está poupando ninguém. Se os jogadores que não estiverem em campo hoje, eu tenho meus motivos para eles não estarem em campo. Ponto. Simplesmente assim. Ô, Renato, tu quer me enlouquecer, né, Renato? Tu quer me enlouquecer. Tu diz para que a imprensa se informe melhor, só que não tem onde buscar informação. Vai fazer como? Não se pode mais observar treinamento. Não se tem informação de departamento médico. Não falo nem de departamento físico, de fisioterapia e tudo mais. Como é que vai saber? Como é que vai saber?
Ou tem que simplesmente agora não se questionar mais nada? A gente está vivendo um mundo que não se questiona. Né? O Grêmio dá folga. De quantos dias que foram a folga? 4 dias. 4 dias. Tá? Vai jogar quantos dias depois da outra partida? 2 dias depois que volta. Isso. 2 dias. Folgou 4 dias, 2 Jogou. dias o jogo. Ó, e aí não tem nenhuma informação de nenhum jogador? Como é que nós vamos saber? Se não é perguntando depois. E o que é poupar, preservar? Poupar, preservar não é justamente se tem alguns indicadores que os jogadores não estão bem, de que eles têm que ser preservados, de que eles têm que ser poupados? Agora só tem que ser o seguinte, o Grêmio se fecha, o Grêmio não diz nada. E tu, Renato, pelas informações que eu tenho, é quem determinou que não se falasse nada, que não se desse nenhuma informação. Então, como é que tu não quer ser questionado sobre as coisas dos jogadores, se estão bem sendo preservados, estão mal sendo poupados, se não existe uma informação prévia? Como é que os repórteres vão elaborar a base de uma pergunta que seja pertinente no teu entendimento, tá? Se não tem nenhuma informação? Tá na hora da assessoria de imprensa do Grêmio começar a ajustar isso, porque eu não estou nas coletivas. Se eu estivesse nas coletivas, perguntaria até de forma diferente, se bem que a minha pergunta provavelmente não fosse ao ar, porque a entrevista coletiva no Grêmio, ela tem que ser gravada antes, não é uma pergunta ao vivo. Então tá na hora da assessoria de imprensa do Grêmio, da direção de futebol do Grêmio, da presidência do Grêmio, a todos que eu respeito lá dentro do Grêmio, inclusive o próprio Renato, de parar com essa picuinha com a imprensa, cada vez que é questionado depois de um jogo, por o jogador, por que não está? Vamos parar com esse negócio. O respeito tem que ser mútuo, tem que ser dos dois lados. Se não querem pergunta que seja desinformada, informem antes, então. É um negócio que é para maluco, né? É para maluco. Isso que o Renato disse, com todo o respeito que eu tenho pelo Renato, é algo inadmissível, inconcebível. Mandando a gente se informar e não ter nenhuma informação. Vamos buscar informação aonde? Desculpem, mas me irrita isso. Me irrita. Eu sou de um tempo que o Renato era jogador, que a gente perguntava, inclusive, para o próprio jogador. Hoje está todo mundo fechado. Hoje é um negócio que não tem... E quer pergunta com informação, com base? Pelo amor de Deus. E parece que o sentimento deles é que é uma rixa com a gente, que a gente quer buscar essa informação por bem próprio e não para informar o torcedor. Que esse é o nosso objetivo, conseguir a informação para passar para o torcedor o que está acontecendo no Grêmio, mas a gente não consegue essas informações por estar fechado. E aí, como tu bem explicou como é conduzida essa coletiva do Grêmio, o Renato, essa foi a primeira resposta da coletiva do Renato, ele disse que não vai usar mais o termo preservado. E como as perguntas foram gravadas, na sequência veio umas 3 perguntas usando o termo preservado que ele disse que não ia usar mais. E aí a coletiva foi muito ruim por conta disso. Então, essa é a primeira coisa que tem que acabar no Grêmio. Essa é a primeira coisa que me parece um ranço ditatorial que não faz parte do perfil do presidente Romildo Bolzan Júnior. A entrevista ser gravada. A plataforma não dá? Por raio que o parta, o Grêmio é de que tamanho o clube? Para não ter uma plataforma que possa permitir que a pergunta seja feita ao vivo, como é feito no Internacional. Querem grenalizar? Vamos grenalizar. Ou estou enganado? Não, mas o Grêmio feminino conduziu entrevistas ao vivo. Então é o seguinte, eu respeito, volto a afirmar aqui, a quem eu conheci como jogador, entrevistei como repórter, depois já tendo os meus próprios programas, mas não pode o Renato comandar dessa maneira como ele está comandando, especialmente a relação com a imprensa, porque isso termina respingando no clube e mina o relacionamento. Não pode continuar dessa maneira. Urge que o presidente Romildo Bolzan, já se a assessoria de imprensa não está conseguindo contornar essa situação, nem a vice-presidência de futebol, que então o presidente Romildo, mais uma vez, entre em campo e contorne essa situação, porque ela não pode se prolongar dessa maneira. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu só fazer, depois já te dou a palavra, Gabriel.
Vamos falar sobre o Santo Antônio, né? A primeira churrascaria do Brasil, 85 anos de tradição e com novidades no cardápio. Você pode pedir agora, inclusive. 32 22 31 30. 32 22 31 30 ou ir lá no tradicional endereço, 85 anos, o Santo Antônio é no mesmo lugar. Dr. Timóteo 465, aqui em Porto Alegre. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio sempre ao seu lado. E também, por falar em força, força, né, para o seu carro. O martelinho. Se você precisa desamassamento sem pintura ou mesmo reparos na pintura ou ainda dar o espelhamento fantástico, aquilo que deixa o carro, né, lindão, você tem lá no O Martelinho, que fica na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. O telefone 3533 3727. 3533 3727, o telefone do O Martelinho. Gabriel, o que tu ias falar? Não, eu ia complementar ali o comentário de vocês, da análise de vocês, de quanto mais a gente acaba aqui protegendo, né, o elenco e não trazendo e não permitindo o trabalho do setorista, do repórter, mais tu permite com que o setorista, ou os comentaristas, ou os programas esportivos em geral, fiquem conjecturando e fazendo ilações sobre o que está acontecendo. É muito pior. Olha e aqui, outra, né? Abre espaço aí, depois vai para a coletiva de imprensa falando que tem X9 dentro do clube, que tem gente entregando informação. Bom, mas de algum jeito se não tem informação tem que arrancar oficial, informação. Aí se não tem informação. Eu dou aqui voz a todos. O Heitor Farias está dizendo, o Renato nem vai dormir hoje, kkkk. Heitor, eu não estou preocupado se o Renato vai dormir ou não vai dormir, porque eu falei, como eu não estou preocupado se tu vai dormir ou não vai dormir hoje também. Não me preocupa. Tá? O que interessa é a minha consciência. Tá? E se isso tu acha que não repercute, e se amanhã ou depois o Renato estiver perdendo, tu vai continuar apoiando o Renato? Não sei. Não sei, também não vou perder o meu sono por conta de imaginar como é que tu vai reagir. Não estou preocupado com isso. Realmente não estou preocupado. Né? Agora, não vou deixar de falar. E não vai ser qualquer ironia tua que vai fazer com que eu pare de falar. Né? Todo esse tempo, estou velho para isso, velho. Estou velho para isso, meu irmão. Estou velho. Estou velho. Meus filtros já estão, cada vez mais eu vou perdendo filtro. Né? Cada vez mais eu vou perdendo filtro. Mas, isso tudo é justamente para o torcedor, né? Para o torcedor ficar bem informado. Claro, mas a gente é passagem. O torcedor é inteligente, o telespectador, o ouvinte, o leitor é inteligente. Ele vai fazer o seu julgamento. Pode ser como esse, aqui debochado, como foi o do Heitor, tá? Ou sério, como é o do Paulo Goldin. Vai fazer o julgamento em cima disso que a gente está falando, informando e opinando. Agora, para a gente passar uma informação correta, o clube tem que dar pelo menos a informação. Pode até tergiversar, como a gente sabe que isso acontece. Né? Ou, vamos lá, se não vai tergiversar, tangenciar a informação. Ok, né? Isso faz parte do jogo, não tem problema, mas pelo menos o clube vai estar dando uma informação oficial. Se amanhã ou depois for desmentido, vai ser a informação oficial do clube que foi desmentida, e não uma especulação qualquer. Mas a gente não tem como fugir disso. E até só para finalizar, a informação ela não é para a imprensa, né? A informação é para o torcedor do Grêmio. Então, a imprensa é só um canal para que o torcedor do Grêmio fique informado. Então, a informação que o técnico Renato Portaluppi tira do departamento médico, o torcedor não pode saber como é que está lá o Pedro Jeromel se recuperando, como é que está lá o Maicon se recuperando. Então, a informação não é da imprensa, né? É do torcedor. O Rudili está dizendo, parabéns, Rogério, perfeito, faço minhas as tuas palavras. O Grêmio está muito fechado. Isso é típico do incompetente. Ele se fecha para não dar explicação do que nem ele mesmo entende. Grande programa, abraço, Rudili. Bom, vamos para o Internacional. Eu não sei se o Internacional está mais aberto, mais fechado, mas eu não tenho visto, pelo menos,
a cada entrevista coletiva tem um embate dos repórteres com o treinador ou com algum dirigente, né? A cada vez que eu vejo uma coletiva do Grêmio, é um embate que tem, ou é jogando responsabilidade no procurador do jogador, como foi recentemente, isso feito pelo Renato, pelo Paulo Luz, em cima do procurador do PP. Semana passada ainda. Sim. É bom jogo. Sempre tem um embate. Quer dizer, então está na hora, né, dessas relações aí, elas se afinarem e não se alfinetarem cada vez mais. Mas vamos falar do Internacional? Vamos passar o Internacional que venceu o Abel Braga. Olha aí, eu estou tomando corneta aqui do meu grande amigo, tá, meu ex-colega de Anchieta, o João Carlos Ferrari Horta, que ele está dizendo aqui... Onde é que ele está me corneteando aqui? Tá? E aí, Rogério, vai ter que dar o braço a torcer, o velho Abel está levando o Inter à disputa do Campeonato Brasileiro. Mas eu não sei dar o braço a torcer. O que eu falei é que a vinda do Abel tinha sido, por parte do Marcelo Medeiros, uma ação entre amigos. Foi isso que eu falei. Eu entendia que na época, fosse o Abel ou fosse o Rogério Amaral ou o Zé das Couves, para não dizer que eu vou botar o Zé das Couves comparando só com o Abel, estou comparando comigo, fosse quem fosse, tinha que o Marcelo Medeiros fazer um contrato até o final do ano. Ah, tem eleição? Azar, dane-se. É o treinador até o final de 2021. Era isso, independente do nome. O Abel tem os seus méritos, tem os seus defeitos? Tem. Ele tem os seus méritos do maior título do Internacional, que é o de 2006. Tem grandes derrotas, como a eliminação para o Olímpia, numa Libertadores, dentro do Beira-Rio, mas isso aí é do jogo. Agora, é incontestável o bom trabalho que ele está fazendo. Não vamos nem avançar de bom futebol, mau futebol. Bom trabalho. Isso me parece que está acontecendo no Internacional. Vencendo, né? Pragmático. Faz o que tem que fazer, conquista os 3 pontos. Aí já são 6 jogos de vitórias do Internacional e que sabe sofrer em alguns momentos. Vamos colocando os lances aí do Internacional. Que sabe sofrer em alguns momentos. Sabe o momento de marcar o gol, tem uma transição muito forte, muito eficiente, mas muitos momentos recua para pelo menos segurar o resultado. E sofreu muito ontem porque, para mim, o principal jogador do Internacional não atuou ontem. Isso. Que é o Edenilson, né? O Edenilson, nesse esquema do Abel, ele é fundamental. Ele é fundamental. Sem dúvidas. Não, e o Edenilson foi muito bem, ele já foi muito bem ano passado com o Odair, né? E num modelo de jogo, num sistema até semelhante. Bem parecido. Né? E, desculpa, a Heloísa estava pronta para falar. Pode terminar. Não, justamente. Eu acho que é exatamente isso, e eu acho que é interessante a gente ver como agora já dá para entender já dá para perceber que os jogadores já entenderam direitinho qual que é essa ideia do Abel que a gente trouxe aqui, né? Que é de entender, conseguir sofrer um pouquinho ali depois que fez o placar, administrar aquele resultado. E é bem interessante. E a cada jogo o Abel está mostrando que está sabendo usar. Muitos falavam que o Abel estava ultrapassado, que não entendia mais de futebol. E pelo menos nesses últimos 3 jogos ele vem fazendo estratégias um pouco diferentes que vão certinho na característica principal do rival, né? Então, contra o Ceará foi assim, agora também contra o Goiás, né? Porque o Goiás joga com os 2 centroavantes bem altos, o Fernandão e o Rafael Moura. Então, o Inter também conseguiu anular essa altura do Goiás. Então, tá mostrando que tá... E contra o próprio Atlético Mineiro, né? O Internacional ali, naquele momento, jogando lá no Mineirão, surpreende... Time bem desfalcado, né? Exatamente, não só pelo empate, mas pela forma como se comportou diante de um adversário tão qualificado e postulante até a título. Né? Mas além desse, eu vou para o jogo seguinte, que é contra o Boca Juniors na Bombonera, né? Um Inter muito agressivo, que não é característica do Inter de Abel Braga, que chegou muitas vezes ao ataque, merecia mais do que 1-0 e com muitos méritos, né? 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Foi então, uma outra partida que ele surpreendeu. São jogos talvez com características bem diferentes. Então, um Abel mais estrategista, talvez, do que o comum que estamos acostumados. Foi até uma das questões que ele destacou na última entrevista coletiva, né? Que é saber se adaptar. E esse final de campeonato brasileiro, num geral, acho que vai vencer quem soube se adaptar mais. Porque teve desfalque
teve toda a pausa, né? Daí isso também mexe com o psicológico, com o físico do jogador. Tem a questão dos testes da Covid-19, que a qualquer momento a pessoa pode testar positivo e ficar fora da partida. O fato de ficar muito tempo sem jogar ali no início causou muitas lesões. E assim vai indo. Então, quem souber se adaptar melhor a esse contexto, o calendário também apertado, né? Então, quem souber se adaptar melhor vai levar o Campeonato Brasileiro. E me parece que... quem foi o Gabriel? Quem é que usou o termo pragmático de vocês há pouco? O Lucas. E é justamente isso que está acontecendo com o Internacional. O Internacional, nessa reta final, tem que ser de um pragmatismo absoluto. Nesse momento, não importa se vai jogar bem ou vai jogar mal. Não importa se vai sofrer mais ou sofrer menos. Tem que fazer o resultado. É isso que importa. Ontem era um jogo perigosíssimo para o Internacional. Por quê? O Internacional, historicamente, pega adversários mais frágeis e que estão lá embaixo na tabela e se complica. Foi assim com esse próprio Goiás no primeiro turno. Sim, perdeu, né? O Goiás com 10, o Internacional perdeu lá, por 1-0. Tá? Então, o Internacional agora tem que, da mesma maneira que foi contra o Goiás, se manter assim para o fim de semana com o Fortaleza, que é outro que nós vimos contra o Grêmio, que está lutando para fugir de uma posição incômoda na tabela. Então, isso é o importante para o Internacional. O Internacional jogou bem contra o Barcelona no título de 2006. Não. Ele ganhou. Ele ganhou, ele foi pragmático, ele venceu. Agora eu te pergunto, Rogério, tu falasse, não só para o Rogério, né, para vocês também, falasse na questão do contrato do Abel, que seria mais adequado se ele fosse até o final de 2021, né? Uhum. Eu acho que essa análise agora fica mais confortável pelo fato de que ele está tendo bons resultados e isso não traria um desconforto para a próxima gestão que assumiu, e que se fosse num cenário oposto em que o Abel não estivesse vivendo um bom momento, não traria um desconforto para a nova gestão em ter que manter um treinador que em tese não seria o deles? Vamos. Eu penso o seguinte, tu não pode, por conta de uma eleição, tu parar ou paralisar um clube. Tu não pode paralisar um estado, um município, um país. Tu tem que tomar decisões, mesmo que elas não sejam de acordo com quem vai te substituir, mas que elas sejam de acordo com a necessidade para o teu time. Ok, era um ano atípico, a temporada foi atípica, tudo bem, mas essa consideração que tu está fazendo, ela deveria ter sido feita. Ela poderia ser para um lado ou para outro, né? No caso do Abel. E o que me parece é que nem o presidente Marcelo Medeiros esperava isso. Porque se ele tivesse convicção do que ele estava fazendo na contratação do Abel e de que o Abel teria sucesso, teria bons resultados, ele teria feito o contrato do Abel até o final do ano. Por que não fez? Mas ele foi alvo de muitas críticas quando anunciou o Abel Braga, né? O pessoal, pelo desempenho, principalmente pelo desempenho do Flamengo. Porque eu fui um crítico e continuo sendo por causa disso. Porque essa foi a gestão do Marcelo Medeiros. Uma gestão absolutamente covarde nas suas ações, uma gestão incompetente que não conseguiu ganhar sequer um título gaúcho, uma gestão que o presidente mais tempo esteve escondido do que representando o clube. Ele foi... Entendeu? Então é por isso. E quando chega num momento desses, de novo ele não tem a coragem de tomar uma atitude, tá? Por convicção. Ou seja, para mim ele nunca teve convicção do que fez na presidência do Internacional. Tá? E aí, se tivesse convicção e convicção da capacidade do Abel, ele teria feito o contrato até o final desse 2021, pelo menos. Mas o ponto do Gabriel é interessante porque se o Abel Braga não vai bem agora nesse final... Olha o C. Mas é isso, né? Mas tu não pode conjecturar, tu tem que tomar uma decisão. Se eu confio, tá, numa pessoa para dar um cargo, uma missão para essa pessoa, eu tenho que confiar plenamente nela. Mas eu não falo nem da gestão Marcelo Medeiros. Digo que se o Marcelo Medeiros tivesse feito esse contrato, né, até o final do ano, deste ano agora,
e o Abel Braga não fosse bem, não conseguisse engatar essas vitórias. Tá ok, ele ia ser demitido. A nova gestão que assume, aí a nova gestão que assume seria cobrado. Por que essa nova gestão não começa um trabalho do zero, pega um treinador diferente? Ok. Aí essa nova gestão seria cobrada pelo que gostaria de fazer agora. Perfeito, mas agora fica numa situação que o Abel está fazendo um belo trabalho e vamos lá, campeão brasileiro, o que tu faz? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida Entendeu? geral. Então, mais uma vez, eu volto a isso. A atitude que o Marcelo Medeiros deveria ter tomado, com concordância ou não daqueles que poderiam ser seus sucessores, ele deveria ter feito com convicção. Faltou diálogo também entre as pessoas que concorriam, né, e os grupos políticos. Gabriel, a velha máxima do saudoso falecido Tancredo Neves. Quando tu não quer resolver nada, tu convoca uma reunião com o maior número possível de pessoas. Aí tu não resolve nada. Tu vai dialogar aqui, dialogar lá, daqui a pouco se tu já não tem convicção, aí é que acabou mesmo. E o espanhol já está numa pressão bem grande, né? O novo em tese, fala-se que ele está confirmado, né? Eu não sei. É a informação que muitos colegas da imprensa têm e até um dos principais jornalistas da América do Sul, um argentino, já deu também que já teriam assinado até um pré-contrato. E aí eu fico pensando nessa possível situação do intercampeão brasileiro ter que mandar o Abel embora ou falar para o Miguel Ramírez: olha só, no fim não vai rolar o contrato. Mas tem outro ponto. Se o Abel Braga ganha esse campeonato brasileiro e aí o Inter resolve trocar o técnico, o Abel Braga não sai por cima, campeão brasileiro? Não, claro que sai. E aí tem que saber o seguinte, o Internacional não tem uma função que está vaga dentro do organograma do futebol? Diretor técnico. Coordenador técnico, não está vago isso? Mas o Abel quer ser técnico ainda. É que o Abel Braga não quer, né? Eu chamaria o Abel. Abel é pianista, vocês sabiam disso? Não. O Abel é um cara de muita sensibilidade. Eu até vou falar depois do intervalo isso, porque muitos torcedores, inclusive colorados, têm uma imagem diferente do que foi o Abel como jogador. Olha aqui, ó. Um novo ano traz novas oportunidades para fazer a diferença. Assim como enfrentamos juntos os desafios em 2020, o Banrisul segue seu parceiro para recomeçar e realizar os seus planos em 2021. Conte sempre com o Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Veja a mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. É isso aí, Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E por falar em tempo, é tempo de você voltar a malhar aí, né? O verão tá aí. Crossfire 21, lá com o professor Leandro Brandão e todos os professores especialistas. Lá você pode escolher o cross training, né? O crossfit ou ainda os programas de emagrecimento, recondicionamento físico. Marque uma aula experimental lá no CT Crossfire 21. O telefone aí está, 99214-0889. Melhor dizendo, é o WhatsApp, né? Marque pelo WhatsApp, 99214-0889. Antes de eu falar do Abel aqui, deixa a gente colocar o Abel falando do, né? O Inter é vice-líder do campeonato. Como é que ele está vendo aí esse momento do campeonato? Eu só posso te falar que não é surpresa. Não é, em hipótese nenhuma. Você de sã consciência, né? A gente vem com uma arrancada muito boa. E o Goiás também. Em 15 pontos, eles tinham ganho 10. Mas você, pelo que você viu no jogo, você não crava, se você não soubesse da classificação, que essa equipe está na zona de rebaixamento. E eu conversei com o Moura, conversei com o pessoal da comissão técnica deles, eu não acredito que eles caem. Se eles mantiverem isso, jogando fora de casa contra o Inter, foi o que nós vimos, procuraram jogar de igual para igual, não se meteram atrás e jogando dentro daquilo que os seus jogadores têm como característica. São jogadores rápidos pelo lado, com duas torres lá dentro que eles aproveitam muito bem. Fernandão,
muito forte na primeira bola, na raspada ou no cabeceio para o gol. E o Moura sempre protegendo bem a bola para os jogadores que vêm de trás. É uma equipe difícil. Então, para mim, não, sinceramente, não é surpresa. Porque fica assim, ó, domingo, nós vamos escutar muitas vezes. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Como se fosse entrar ali e ganhar. E você vai ver, o Ceará ganhou 6 pontos do Flamengo. Então, peraí. É complicado. É um campeonato muito mais difícil que qualquer outro campeonato do mundo. Pode não ter a mesma divulgação, pode não ter a mesma intensidade, mas é o campeonato mais difícil, porque não tem jogo fácil. E às vezes é melhor você jogar contra uma equipe que você sabe que vai te atacar. E eles atacaram, mas não atacam com bola no chão. Eles atacam com a bola aérea. Então, mesmo você ganhando a primeira, você tem que sempre disputar a segunda. Então, ter o jogo, que por ter uma equipe mais técnica, ele quebra completamente. Eu olho o Abel, a expressão do Abel está completamente diferente quando ele chegou, né? Quando ele chegou, ele parecia um sujeito cansado. Hoje ele está... Claro, os resultados positivos trazem isso, né? Mas ele parece realmente revigorado. E eu não tenho dúvida que o Abel está tendo agora um assessoramento muito melhor do que ele vinha tendo antes. Eu cheguei aqui a mostrar uma falta de assessoria, que pode ser um detalhe insignificante, mas mostra o que é ter a preocupação, porque, pô, o treinador, ele tem que ser, ele vai ser a cara do clube, do time naquele momento, junto com os jogadores, mas é ele que está ali. Então, se o clube dá uma máscara para ele usar, porra, tem que alguém chegar lá e dizer, Abel, está virada a máscara, o escudo do Inter está virado para baixo e o dizer aqui, nem me lembro o que era, está de cabeça para baixo, vira a máscara, sabe? Não tinha na gestão passada, não tinha. Então até isso muda e eu tenho certeza que mudou o astral do Abel, não só pelos resultados, mas pelo assessoramento que ele está tendo. Deixa eu só dar um recado aqui, rapidamente. O Flávio Souto. Prazer em te reencontrar, Rogério. Morei em 77, depois vim para Santa Catarina e nunca mais tinha te visto. Ainda bem que agora temos programa para assistir, programas do Rio Grande do Sul para assistir em Santa Catarina, pelo Facebook, acompanhando a RDC TV. E tem mais novidades da RDC que vem pela frente aí. Tá? Fiquem ligados aí. Então, um grande abraço para o Flávio Souto. Mas eu gostei. Eu ia falar do Abel. Quem vê o Abel grandalhão desse jeito, corpulento, tá? Apelido de Abelão, né, pelo tamanho dele, foi zagueiro, o pessoal imagina que o Abel tenha sido um zagueiro que ia para a dividida, que ia para a porrada. Não. O Abel era um jogador extremamente técnico. Tanto que o Abel jogou como líbero, jogou na Europa como líbero. O então técnico Cláudio Duarte, do Internacional, quando lançou o Mauro Galvão, depois, no início, ele queria, inclusive, repatriar o Abel para jogar no Inter com essa função, né? Que o Claudião tinha feito lá, o sistema pega-ratão, que, na verdade, ele estava trabalhando com o livro. E o Abel é um cara extremamente sensível, assim. O Abel é um cara que toca piano, sabia disso? Não, essa eu não sabia. O Abel sabia. é pianista. E o Abel é um cara que aprecia bons vinhos também. Então, convidar o Abel para um jantar com um bom pianista, né, liberando o piano para ele também, tal, né, com um bom vinho. Abel, aposenta a carreira de treinador. Salário bom aqui como coordenador técnico, fica aqui. O Abel é a história do Inter. Mas eu acho que esse momento, essa fase de vitórias e que ele consegue melhorar até o semblante dele, eu acho que traz mais convicção na cabeça dele de que ele deve seguir como treinador. Agora, um pequeno parênteses... Ele não vai encontrar, desculpe se interromper, Gabriel, não. Ele não vai encontrar em nenhum outro clube do Brasil, mesmo os do Rio de Janeiro, mesmo do Vasco da Gama, onde se criou, ele não vai encontrar esse ambiente que ele tem, esse calor, essa receptividade que ele tem aqui no Internacional e do torcedor colorado. Não, aqui eu não tenho dúvidas. Mas o curioso é que ele deu uma bela valorizada nessa vitória contra o Goiás, hein? Dizendo, Claro. inclusive, que se o Goiás repetir a atuação contra o Internacional,
teria chances até de não ser rebaixado. Ele disse que ele acredita que o Goiás não vai cair, né? O Goiás vem numa sequência boa, né? No primeiro turno fez apenas 12 pontos e agora no retorno já fez 14. Então é um time que está em evolução. Ele destacou bem que fez 10 pontos nos últimos 15. E o Inter sofreu para o Goiás. O Goiás pressionou, alçou muita bola, então não é um jogo fácil. E ele já antecipou o jogo de domingo que vem. Sim. Contra o Fortaleza, que também está nessa situação, como a gente falava antes. Então é um time que mostrou contra o Grêmio que realmente está chegando, o Goiás também está chegando duro, e isso é uma coisa que as arbitragens têm que ter muita atenção, porque a tendência é a competitividade, ela começar a ultrapassar uma linha que é muito tênue, às vezes, de violência. Ainda mais nessa reta final de clubes que estão brigando para não Exatamente. caírem. Por exemplo, só o Grêmio tem os próximos 5 jogos do Grêmio são confrontos diretos, né? Não, tanto lá em cima quanto lá de baixo. E eu acho que dessa turma, saindo um pouquinho aqui da aldeia, eu tô achando que o Vasco da Gama vai se livrar do descenso. Também acho. E eu acho que vai pode ser. ficar entre Fortaleza e Bahia. E o Botafogo já está no saco, né? Sim, Já foi. esse aí. O Goiás pode escapar. Curitiba também, né? Botafogo e Curitiba, acho que não tem mais salvação. Por falar em salvação, vocês acham que o Ipiranga ainda tem salvação? Porque depois de ele ter entregado no último instante, teve a chance de vencer fora de casa o Londrina e desperdiçou o pênalti. É um pecado até para a região, né? Que tava numa expectativa tão grande, mas eu acho difícil. Agora a torcida agora, né? Porque depende de si vencer pelo menos por 1-0 e depende do Remo também no outro jogo. E até, agora só compartilhando uma história engraçada, esses dias eu estava sentada aqui e aí tinha a camisa do Ipiranga atrás de mim, que agora está lá no fundo a camisa. E ontem de manhã, um ouvinte da Rádio Grenal mandou no WhatsApp da rádio que ele descobriu os times para que todos os jornalistas da Rádio Grenal torcem. E aí ele disse que eu torço pro Ipiranga. Afinal, ele viu a camisa atrás de mim. Tá lá, a camisa do Ipiranga tá ali, ó. Tá ali a camisa do Ipiranga. E que é muito Uma bonita, chegada, olha aí, muito bonito. Exatamente. Então, o que precisa agora? O Remo está com 10 pontos, o Paysandu com 7, o Londrina com 6 e o Ipiranga com 4. Né? O Ipiranga tem que vencer o Paysandu para ir aos mesmos 7 pontos, tá? E tem que torcer para que o Remo vença a equipe do Londrina, o que não é difícil porque o jogo é lá em Belém do Pará, tá? E o Remo está classificado. Então, o pessoal aí de Erechim, manda lá uns recados bons, né, pro Remo lá, para fazer força lá e ganhar do Londrina. A chance de termos 5 gaúchos nas 2 primeiras divisões, né? E o Juventude com chance de acesso à Série A. Mas aí o Juventude não pode tomar 3 como tomou lá, foi em Ponta Grossa, não foi do Operário? O Juventude tomou 3 e o Brasil, aliás, teve um jogador do Brasil que, se eu sou dirigente do Brasil, eu não rescindo o contrato porque é muito drástico, mas que vai tomar uma multa, um jogo encrespado contra um time que está ali junto também, brigando por posição. Aí o jogador vai lá dar uma entrada por cima da bola no início do segundo tempo. Não tem cabimento. O Brasil de Pelotas, que eu acho que vai permanecer na Série B. Permanece. Está indo para o 5º ano consecutivo na segunda divisão, né? Mas se tivesse vencido esse jogo que foi contra o Avaí, tá? Ele subiria, pegaria um elevadorzinho e no próximo jogo, se vencer, já ia estar lá nas cabeças também. Ficaria num cenário bem diferente. É que o próximo jogo é entre devoramento, é Brasil e Juventude lá no Bento Freitas. Esse jogo vai ser quente. Então o Juventude agora está obrigado a vencer para voltar ao G4, que perdeu a posição pela derrota e pelo empate que foi do Cuiabá. Então agora ficou ruim. Se o Brasil tivesse vencido, o Brasil podia ascender. Não venceu. Tivesse o Juventude pelo menos empatado, estava na posição tranquila do G4. Não. Mas vamos lá, vamos botar fé, né? Vamos botar fé no Ipiranga aí, de que tudo... A gente tem que sempre torcer pela conjunção dos astros, né? Que dê tudo certo, aquilo que a gente está pensando. Eu só quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Torres, né? Grande Torres, que sempre me informa de todas as divisões aqui e que fez esse levantamento aí do Ipiranga. A gente está na luta, está torcendo aí, sem dúvida alguma, para que o Ipiranga consiga dar essa volta por cima aí. Bom, muitos assuntos ainda a gente poderia abordar, mas chegamos ao final do programa e o Cadu Oliveira está chegando aí com o 2 Toques.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Venha agradeço sempre. o convite. Aqui é sempre uma oportunidade de aprender muito com vocês. Não, é bom debater. Eu gosto dos debates assim, com vocês, que vocês têm conhecimento. A não ser do Grêmio, né? Do Grêmio a gente não tem muito conhecimento de informação, então a gente fica debatendo. Vou mais uma vez fazer um pedido, né? Vamos dar um jeito. A assessoria de comunicação do Grêmio, presidente Romildo, vamos fazer uma reunião, todo mundo. Eu, como vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né, por delegação, inclusive, tenho certeza disso, ou o próprio presidente Alex Bagé vai se fazer presente, mas a entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, ela se põe à disposição para que a gente faça essa intermediação e a gente consiga achar uma maneira de parar, de dar o stop de uma vez por todas nessas picuinhas, nessas divergências que terminam transformando as entrevistas coletivas do Grêmio num embate entre a imprensa, o Renato e algum dirigente. Certo? Gabriel, obrigado mais uma vez. Grande Lucas, Katsurayama. Isso aí. Entendeu? Obrigado. Não, Venha sempre. Parabéns pelo trabalho lá na Rádio Grenal. Muito obrigado, agradeço. Agradeço também o convite e na torcida por Grêmio, campeão da Copa do Brasil e Inter do Brasileirão. Seria legal fechar a temporada assim, né? Maravilhoso, maravilhoso. O Ipiranga classificado e o Juventude também para... Aí fechou tudo para os gaúchos. Fechava todos. Heloísa Borginho, hasta amanhã. Até amanhã. Valeu, senhorita. Tá bom? Gente, amanhã voltamos, 8h15 da noite com o Virando o Jogo e agora chegando o Cadu Oliveira com o Dois Toques. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.